Nessa aula, a gente vai aprender sobre espectroscopia eletrônica e a gente vai tratar sobre as transições de transferência de carga entre dois centros metálicos. Bom, nas aulas passadas, nós vimos alguns componentes que nós temos no espectro eletrônico de compostos inorgânicos, sendo eles as transições DD, que está relacionado com o delta, ou com a força, né, do ligante e do metal, as transições de transferência de carga, que estão relacionadas com a natureza do ligante e do metal, as transições internas dos ligantes, que está relacionado com a natureza do ligante, então pi estrela, sigma pi estrela e assim por diante. E agora nós veremos sobre as transições de intervalência, que está relacionado com a natureza dos metais, principalmente. Quando a gente está tratando com a transferência eletrônica, a gente deve lembrar do princípio de Franck-Condon, que diz que ele vai dominar a transferência eletrônica, ou seja, a transferência eletrônica ela é mais rápida do que a vibração, certo? Então, essa transferência eletrônica vai ocorrer em configurações nucleares fixas. Então, ela, por exemplo, pode ocorrer entre troca de núcleos iguais, como, por exemplo, ferro. Então, vai ocorrer entre ferro 2 e ferro 3, né? E vai ocorrer quando as energias dos orbitais, doador e aceptor, forem iguais. Então, eles têm que ter uma distância de ligação e ângulos iguais, né? Nesse caso, a gente vai ter, então, como uma energia de ressonância entre esses dois estados, e a energia dada é igual à energia recebida, então não há um excesso de energia nessa nossa transferência eletrônica. E é necessário que haja uma combinação mínima entre os orbitais do doador e do aceptor. Bom, quando a gente está tratando com uma transferência eletrônica qualquer, a gente pode dividir esse sistema entre reagentes e produtos. Então, por exemplo, se a gente tem uma espécie A oxidada reagindo com uma espécie B reduzida, ele pode entrar em equilíbrio, formando um adulto que vai ser AB, certo? Esse adulto AB, ele sofre uma oxidorredução, formando um complexo. Agora o A estava oxidado, ele está reduzido, e o B, que estava reduzido, está oxidado. E então, eles rapidamente se separam em A reduzido e B oxidado. Então, esse aqui é um princípio de uma reação qualquer, em que a gente transforma um reagente em um produto, né? Então, aqui a gente tem um equilíbrio e aqui nós temos a velocidade de transferência eletrônica. E qualquer sistema reacional, tanto de transferência eletrônica ou de uma reação comum, ela pode ser descrita por curvas de potencial. Então, se, por exemplo, aqui nós tivermos uma reação de AB com C resultando em A mais BC, então aqui é uma troca, né? A gente vai poder desenhar aqui, a gente tem os eixos, né, de ligação entre B e A, e aqui entre C e AB, certo? Então, a gente consegue dividir essas curvas de potencial aqui neste meio. Então, que a gente tem o estado de transição. Então, a gente tem AB mais C, é essa curva de potencial aqui, essas curvas que estão aqui. E aí, a gente passa por um estado de transição para formar os nossos produtos. Então, a gente tem aqui outras curvas de potencial. Tudo bem? Então, quando a gente está tratando com duas curvas de potencial, a gente então pode descrever como a energia potencial no eixo Y e no eixo X a gente tem as coordenadas nucleares. Então, a gente coloca a curva de potencial dos nossos reagentes com a curva de potencial dos nossos produtos. No eixo X, que nós temos as coordenadas nucleares,
a gente está somando os graus de liberdade translacional, rotacional, vibracional das moléculas e do solvente de um sistema, né? E com as coordenadas x, y, z também, certo? E quando os reagentes, a curva de potencial dos reagentes, cruza com a curva de potencial dos produtos, nós temos esse ponto aqui, em que nós temos as posições, né, porque elas têm as mesmas coordenadas nucleares, e a energia potencial também é igual, então a gente tem tanto as posições quanto os momentos dos átomos, dos reagentes e dos produtos fixos. E aí a gente está no princípio de Franck-Condon. A gente consegue fazer a transferência eletrônica sem envolver a vibração, certo? Então, aqui ocorre a transferência eletrônica. Então, quando a gente está tratando com a transferência eletrônica, a gente não faz uma formação, não forma uma ligação e não quebra uma ligação. A gente simplesmente transfere o elétron de um metal para o outro. Essa transferência eletrônica, ela pode ocorrer de diferentes formas, né? Isso vai depender do grau de ressonância que há entre esses estados de potencial dos reagentes e dos produtos, né? Então, se a gente tem aqui a curva, aqui tem a energia potencial e no eixo X a coordenada nuclear. Então, nesse primeiro gráfico, nós temos os nossos reagentes, a curva potencial dos reagentes, e aqui nós temos a curva potencial dos produtos. Nós não temos, esse HAB seria a ressonância, né, entre a espécie dos reagentes com a espécie dos produtos. E o K é igual a zero. Então, aqui nesse caso, a gente não tem uma transferência eletrônica. Mas, à medida que começar a ter uma diferença, tá vendo que abriu um espaço aqui entre uma curva potencial e a outra, a gente agora tem um HAB, que está relacionado com a energia de ressonância entre espécies de reagente e espécies de produto. Então, aqui a gente tem uma transferência não adiabática, certo? E se a gente aumentar muito essa distância, né, a gente conseguir fazer uma ressonância alta, então a gente vai ter um K igual a 1 e a gente então vai ter uma transferência eletrônica adiabática. Esse gráfico C aqui, ele nos indica que nós temos centros próximos com assimetria favorável e que não há mudanças de geometria consideráveis. As transições de carga metal-metal, né, o que a gente pode chamar de intervalência, elas foram primeiramente observadas qualitativamente por Taube em 1949, em que ele observou em reações de oxidação de um complexo de crômio, hexaco, crômio, né, com iodo, ele observou uma rápida reação. Então, havia a oxidação desse complexo de crômio 2 para um complexo de crômio 3 com o iodo em sua esfera de coordenação interna. Entretanto, a gente sabe que o crômio 2 ele é um metal D4 e lábil. Então, se a gente primeiro fizer a transferência eletrônica e transformar esse crômio 3 em crômio 2 em crômio 3, a gente vai formar uma espécie hexáqueo de cromo com um metal D3 que é inerte. Então, a substituição da água por um iodo seria bastante lenta. E essa reação é rápida. Então, o que ele pensou? Que essa reação poderia estar ocorrendo através da esfera interna. Ou seja, havia a formação de um complexo, como eu mostrei logo no começo, né? Um adulto. Então, nós temos aqui o crômio
formando um adulto com um ligante que é ambidentado, então ele forma uma ponte e ele transfere o elétron para o outro centro. Então, aqui uma outra reação que também indica esse tipo de reação, que foi descrita por Taube e Myers em 1953. Eles descreveram, né, a transferência de carga entre um centro de crômio 2 e um centro de cobalto 3. Então, o cobalto 3+ é inerte e o crômio 2 é lábil. Então, e eles observaram que essa reação era bastante rápida. Ela era bastante rápida devido à formação deste complexo aqui. Então, o cloreto ele ficava em ponte e havia então a transferência eletrônica do crômio para o cobalto e a formação deste complexo aqui de crômio e o complexo de cobalto é reduzido. Então, isso favorecia a transferência eletrônica. O que nós vemos nesse tipo de reação é que um dos centros deve ser lábil o suficiente para que a substituição preceda a transferência eletrônica. Então, a gente tem que conseguir ter um centro bastante lábil, por exemplo, esse aqui de crômio, então que ele vai substituir, vai retirar uma das águas, né, para conseguir substituir com o cloreto formar este complexo intermediário aqui para permitir que a transferência eletrônica via esfera interna ocorra. Então, aqui nós temos outro exemplo, né, de uma reação com mecanismo de esfera interna. Então, um complexo de cobalto 3+ e um complexo de crômio 2+. Eles vão formar um intermediário, né, saindo a água do complexo de crômio. Então, a transferência eletrônica, né, do crômio para o cobalto, e aí, então, eles se dissociam. Então, é esse tipo de reação que ocorre aqui. Então, nós temos o complexo de cobalto, que tem um cloreto, e o complexo de crômio. Então, o complexo de crômio, ele sai, né, a água, forma esse intermediário, a água entra na esfera, ataca, né, e aí nós formamos, então, essas duas novas espécies. Então, se a gente for analisar essa reação, né, como um orbital molecular, a gente tem aqui o orbital molecular do metal que está reduzido, e aqui a gente tem o orbital molecular do metal que está oxidado e que tem um ligante, né? Esse ligante vai ser doado para o metal que está reduzido. Então, a gente tem elétrons, né, aqui nos orbitais do nosso metal com o ligante, que ele vai, aqui esse orbital, nosso metal, né, sem o ligante, tem este elétron que vai transferir este elétron, tá vendo que eles têm exatamente a mesma simetria que os nossos reagentes. Então, eles passam para um sistema de maior energia, a transferência eletrônica, né, deste centro metálico para o outro centro metálico, e aí é formada, então, a ligação do ligante com o metal que estava reduzido e agora está oxidado, e o metal que estava oxidado agora está reduzido. Um outro tipo de transição, de transferência de carga que ocorre através da esfera externa, ou seja, não há a formação deste complexo intermediário. Então, esse tipo de reação foi observado, né, entre, por exemplo, esses complexos de ferro e irídio 4, em que havia a transferência eletrônica entre os dois centros metálicos, né? E a gente sabe, né, que a velocidade de troca, né, entre
o ferro e o irídio é de 4,1 vezes 10 a quinta molar por segundo. E aqui, se a gente for levar em consideração a transferência entre o ferro, a autotransferência, né, entre o ferro 2 e o ferro 3, essa reação tem uma velocidade, né, uma constante de velocidade na ordem de 10 a segunda, e a velocidade do irídio é da ordem de 10 a quinta. Então, a velocidade de transferência de carga entre os centros distintos vai ser igual a F, que é um fator de correção, vezes a constante do K22, que é do irídio, K11 e K12 elevado a meio. K12 aqui é o equilíbrio, né? Então, K12 é o equilíbrio entre a formação e a desformação, né, dos reagentes. E o F é aproximadamente 1. A gente sabe, né, que esse equilíbrio ele pode ser descrito pela delta da energia potencial, né? Então, delta E0 é igual a menos RT ln de K12. Então, isso aqui descreve uma transição de transferência de carga por esfera externa. A transição de transferência de carga por esfera externa é uma transferência eletrônica rápida, né, quando o doador e o receptor são do tipo π estrela. Então, por que isso ocorre? Né? Porque a ativação ou a mudança de distância entre o metal e o ligante é menor quando a gente está tratando com orbitais D do tipo π estrela do que quando a gente está tratando com orbitais de sigma estrela. Então, a gente está tratando com os orbitais de π estrela, que não estão sendo utilizados necessariamente na ligação com o ligante, né? Então, quando a gente está tratando com orbital molecular, por exemplo, aqui a gente tem o rutênio 3 reagindo com o rutênio 2. E o rutênio 3, ele tem os elétrons todos no π estrela, e o rutênio 2 também tem os elétrons todos no π estrela. Então, a energia de reorganização desses elétrons é muito mais fácil, né? Porque a gente está tratando com o mesmo nível eletrônico aqui, certo? Então, já tratando da energia reorganizacional, seria a energia, né, necessária para organizar os solventes ao redor das espécies carregadas e também reorganizar os elétrons, né, como eu mostrei para vocês num orbital molecular. Então, quando a gente tem as duas curvas, né, potencial aqui dos reagentes e aqui dos produtos, e a gente tem duas espécies, então, espécie 2+, reagindo com a espécie 3+, elas se encontram, né? Não fazem uma ponte entre elas, mas elas se encontram próximas, né? E aí nesse encontro elas conseguem alcançar este ponto de inflexão e transformam então nos produtos. Essa aqui, essa setinha vermelha, é a nossa energia reorganizacional no sistema. Então, o ΔG da reação é a diferença, né, entre os reagentes e os produtos. Então, se os nossos reagentes e produtos forem iguais, né, então um centro de ferro 2 reagindo com um centro de ferro 3, formando um centro de ferro 3 e um centro de ferro 2, nós teremos duas curvas equivalentes, mas se nós estamos tratando com espécies distintas, elas serão energias distintas, né? E então a gente vai ter um ΔG0 diferente. Então, a gente pode estar tratando, então, com reagentes com energia maior do que os produtos, ou ao contrário, né, com reagentes tratando com energia menor do que a dos produtos. Aqui, novamente, nós temos essa energia de ressonância entre os reagentes e os produtos, que é por aqui que há, então, a transferência eletrônica de um centro metálico para o outro. Bom,
No dia a dia, o que a gente observa é que essas bandas elas são bastante intensas, né? E elas ocorrem no infravermelho próximo, né? Então elas ocorrem mais distantes no espectro UV-Vis, e elas são bastante características, né? Quando a gente está tratando, se a gente quer fazer dispositivos eletrônicos, então a gente consegue então fazer, por exemplo, dispositivos que são ligados com a luz, né? Então a gente incide a luz num complexo metálico, um centro metálico é excitado e transfere um elétron para o outro centro metálico, e a gente consegue então fazer dispositivos eletrônicos, fazer catalisadores. Então esse tipo de banda é bastante interessante, né? Quando vocês estão tratando, né, com moléculas que tenham mais de um metal em sua estrutura. Então, aí para vocês poderem verificar, tem que olhar no infravermelho próximo. Bom, o que eu tinha para dizer sobre transição de transferência de carga metal-metal era isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, me escrevam. E a gente vai agora tratar com os artigos nas nossas aulas para que a gente consiga entender melhor essas transições de transferência de carga. Até mais!